que também resulta em morte de uma mulher. Só que nessa história o motorista, segundo testemunhas e também o flagrante, ele avança o sinal vermelho. E no avançar o sinal vermelho, ele provoca uma batida. E nesta batida, uma jovem de 19 anos também acaba morrendo. Esses dois casos são dois casos de repercussão na cidade de Maringá. Nessa história, a situação é mais complicada ainda porque, além de provocar um acidente, como testemunhas relataram para a polícia, depois da batida, o motorista da Porsche, ele vai embora. Ele deixa o carro ali, um veículo com mais de 30 mil reais em multas, mas ele abandona o local do acidente e vai sem prestar socorro, sem ligar para a polícia, sem ligar para o bombeiro. Pelo menos é esta informação que a Polícia Civil de Maringá já tem. Nós conversamos com o pai do motorista desse carro. O motorista tem 31 anos e o pai disse que o filho vai se apresentar. Nós temos uma reportagem de William Souza para contar um pouco mais, que a nossa equipe esteve lá no local desta tragédia. E na sequência, a repórter Evandro Mandadori traz as últimas informações que foram repassadas pela Polícia Civil de Maringá. Roda. Imagens registradas por câmeras de segurança confirmam o que testemunhas disseram à polícia. O motorista do Porsche teria avançado o sinal vermelho. Na imagem, o rastro deixado pela moto. O acidente matou na hora a jovem Isabelle Cristina dos Santos Félix, de apenas 19 anos. A parada traumática é muito complicada, infelizmente nova, mas não resistiu aos ferimentos. O acidente foi no cruzamento das avenidas Gastão Vidigal e Petrônio Portela. Isabelle estava na garupa da Honda 160, com um namorado. Enquanto ele era conduzido ao hospital em estado gravíssimo, o motorista do Porsche, de 38 anos, fugiu do local. O carro de luxo foi apreendido pela polícia e recolhido ao pátio do Detran. O veículo, segundo autoridades, tinha mais de 32 mil reais em débitos, incluindo multas por infrações, como excesso de velocidade e avanço de sinal. Exatamente como esse, que terminou em tragédia para duas famílias. Infelizmente, uma da vítima já estava em parada, né, cardiorrespiratória. O terceiro já estava realizando massagem, a gente precisou assumir, mas infelizmente veio a óbito. Cinemática importante, o outro paciente foi dirigido ao hospital, mas a segunda vítima faleceu. O repórter Evandro Mandadori, né, esteve na delegacia na parte da manhã para levantar novas informações sobre a história do motorista da Porsche, já que ele, depois do acidente, ele some, abandona o veículo, abandona o local e desaparece. Evandro Mandadori, a notícia, a sequência é com você. Bruno Peruca, e inclusive eu conversei com o pai desse motorista que teria saído do local. Ele passou na farmácia, ali próximo onde o acidente aconteceu, na Petrônio Portela com a Gastão Vidigal, e disse que tinha atropelado uma moça. Aí logo depois ele saiu daquele ponto e mandou o pai dele lá para poder se apresentar, não como na justificativa de dizer que o pai estava dirigindo o carro, mas para o pai levar os documentos dele e falar, avisa a polícia lá que sou eu, o motorista. Aí vai caber uma interpretação do delegado para dizer se ele deixou o local ou não. Há o entendimento de que o socorro tem que ser imediato, que ele não pode deixar o local, que ele tem que acionar ali a equipe de socorro e aguardar a chegada do SAMU, do SEAT, e para depois ali, se ele tiver a integridade física dele ameaçada, sair do local. Então o delegado vai interpretar dessa forma, pode ser que ele responda por omissão de socorro, mesmo o pai dele tendo ido lá para levar os documentos dele logo depois. Há também, Bruno, que ser apontado que esse homem de 38 anos, que é o motorista, deve se apresentar na Delegacia de Trânsito de Maringá ainda hoje ou no começo da manhã de amanhã, no começo da manhã dessa terça-feira. Ele, Bruno, tem um histórico veicular, um histórico de motorista que não é exemplar, até porque isso precisa ser dito. Ele teve a CNH suspensa de forma consecutiva nos anos de 2017, 18, 19, 2020 e 2021, por acúmulos ali de multas, algumas multas gravíssimas.
não por atropelamento, igual nesse caso, ou por acidente de trânsito grave como esse, mas são multas que foram acumuladas na Carteira Nacional de Habilitação dele e que chama atenção. São várias, olha, 2017, 18, 19, 20 e 2021 também. Então, várias suspensões da Carteira Nacional de Habilitação dele. Esse rapaz, ainda esse homem de 38 anos, ele também teve um mandado de busca e apreensão deferido pela Justiça, na qual foi encontrado com ele uma pistola, que ele era apontado por estar ameaçando a ex-companheira dele. Também tem que ser relatado esse histórico a respeito desse motorista, que é aguardado, né, ele se apresentar na delegacia de trânsito o quanto antes com o advogado dele. E lembrar que a jovem que morreu nesse acidente, na qual o Porsche ali atropelou ela na Gastão Vidigal. Ela tinha 19 anos e o enterro dela aconteceu hoje às 10h30 da manhã. A Isabelle Cristina dos Santos Félix. Nós estivemos ali também no sepultamento e, infelizmente, uma jovem que morre aí com apenas 19 anos e com muitos sonhos pela frente, vítima do trânsito de Maringá. Ô Mandadori, este veículo não está no nome desse rapaz, está no nome de um empresário de uma cidade da nossa região. Confirma? Confirma, é um empresário da cidade de Marialva, dono de uma garagem. Conversei com ele agora há pouco. Ele disse que passou o carro para frente e outras 5 pessoas já passaram o carro para frente. E aí o pessoal sempre dizendo, vai tirar do nome, vai tirar do nome. E aí até que aconteceu esse fato, né? Ele estava até surpreso aí, até entristecido com essa situação do carro, tá no nome dele, que ele já vendeu faz muito tempo. Lembrando que esse Porsche também, ele tem uma dívida de R$32 mil, dentre multas e IPVA, licenciamento atrasado, Bruno. R$32 mil o débito desse carro aí. O pai do motorista disse que não deu tempo dele quitar, porque ele comprou o carro recentemente. Deixa eu ver essa imagem melhor aí. Segura essa imagem para mim, Léo. Coloca aqui no telão. Deixa eu ver essa imagem, vamos ver as multas. Lembrando que o Mandadori vai falando enquanto isso a gente vai com a imagem aí das multas. O filho comprou o carro esse ano, é isso que o pai alega? O pai alega que o filho comprou o carro recentemente de uma pessoa de Maringá, que não está no nome também dessa pessoa. Passaram-se vários vendedores, é aquela coisa, né? Você vende o carro, certo é comunicar a venda no ato. Mas como se tratavam ali de pessoas conhecidas, esse garagista de Marialva deixou para um amigo, outro amigo para o outro, e aí foi deixando e está no nome dele ainda, mas ele já vendeu esse carro há muito tempo. E agora, esse motorista que comprou, esse de 38 anos, que eu trouxe o histórico dele, de várias multas, várias suspensões da carteira, ele teria comprado há poucos meses, segundo o pai, que foi lá representá-lo no local do acidente, Bruno. Deixa eu ver, vamos lá. Eu quero ver as multas lá, fazendo favor. Quer ver? Vamos pegar ali, ó. Vamos lá comigo. 2022, nós tivemos aqui ultrapassar em interseções, 1.746. Aí 2022, estacionar ao lado de outro veículo em fila dupla. Depois, em 2022, deixar o condutor de usar o cinto de segurança, sem cinto. Avançar, sinal de parada obrigatória. Depois, dirigir ameaçando os demais veículos. Multa por não identificação do condutor infrator. Aqui já aquela multa que acabou dobrando, ó. Aquela multa que dobrou porque não identificou quem fez a ultrapassagem lá em local proibido. E aí depois, multa por não identificar o condutor, sim. Que eu já falei, uma outra multa também. Então, ou seja, por que não identificando o condutor? Porque esse veículo Porsche está no nome de uma pessoa, já 5 pessoas compraram e ninguém transferiu e a multa foi ficando. Então não identifica o condutor. Se você tem uma multa de 250, ela dobra para 500. É assim que acontece. Então, e nós temos, né, o resumo dessas multas dessa Porsche envolvida no acidente com morte. IPVA 23.306, licenciamento 90, multas 9.035, total de R$ 32.432,64. Vem cá, o Eduardo Santos já está com a gente. O Eduardo Santos, que apresenta o Maringá Urgente depois do Tribuna da Massa, falou assim: Piruca, acabei de conversar com o advogado do rapaz. O advogado disse que ele vai se apresentar ainda hoje. Então, essa informação é atualizada. Então, segundo, né, o Eduardo Santos, que conversou com o advogado agora há pouco, para ter mais informações, ele já repassou essa informação em primeira mão. O advogado garantiu que o cliente dele deve, sim, se apresentar ainda hoje à delegacia de Maringá para poder explicar mais esclarecimentos, tá? Então, já fica aí, né, gente, essa informação. A gente segue acompanhando todo esse caso de repercussão das duas mortes.
tanto do primeiro caso na São Judas Tadeu, quanto esse caso na Petrônio Portela com a Gastão Vidigal aqui em Maringá. São 2 mortes no trânsito no final de semana. E aí está outra imagem, outro flagrante que revela o momento em que a batida aconteceu. Esse da São Judas Tadeu, né? Nós falamos agora há pouco. E o caso da Porsche também. Então, novas informações dentro de instantes a gente traz para você aqui no programa, tá?